Meus caros, ouçam bem o que diz este especialista em relações internacionais e depois comparem com aquilo que eu tinha dito no dia 6 deste mês, há 15 dias atrás, porque eu disse exatamente a mesma coisa que este especialista disse hoje. E como eu tenho vindo a ouvir em televisões da Europa, francesas, espanholas acima de tudo, tenho ouvido outros comentadores, outros especialistas defenderem exatamente a mesma coisa que eu defendi no dia 6 de março de 2022 e cujo vídeo deixo aqui na descrição. Então vamos lá ouvir. É nosso convidado Fernando Sousa, especialista em relações internacionais. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Ouvimos Moscovo dizer que não há para já condições para um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. A Ucrânia também diz que não vai aceitar ultimatos da Rússia, recusou ceder a cidade de Mariupol, portanto continua a resistir. Isto indicia que o conflito está para durar? Infelizmente, tenho a impressão que o conflito vai durar, uma vez que as duas partes estão muito radicais nas posições que assumiram. A Ucrânia, embora já tenha dito que não se importaria de ficar neutralizada e de não entrar para a NATO, parece não aceitar a perda de qualquer parte do seu território. Os russos, por outro lado, ou melhor, o Sr. Putin, não é os russos que eu gosto de distinguir, o presidente Putin dos russos, por sua vez também primeiro não podem ir embora de mãos a abanar. Esta é uma que a gente tem que ter em consideração. Em segundo lugar, porque o Sr. Putin não vai abdicar da Crimeia e muito provavelmente não irá abdicar das repúblicas que, entretanto, se tornaram independentes e que eram território da Ucrânia. Ora bem, enquanto as duas partes não cederem, eu, por exemplo, tenho uma hipótese explicativa relativamente a Odessa. Porque é que os russos ainda não atacaram Odessa e, no entanto, têm-na mais ou menos cercada desde há 8 ou 10 dias, permitindo que os civis saiam da cidade. Os russos, em minha opinião, estão à espera que a Ucrânia encontre uma outra maneira de atuar no sentido de evitar a destruição de Odessa, como estão a fazer em Kharkiv e como estão a fazer em Kiev. E, portanto, enquanto as duas partes estiverem em posições radicais, ou seja, não abdicarem nenhuma delas dos territórios que reivindicam, porque a Ucrânia, com toda a razão, aqueles territórios pertencem à Ucrânia, as suas fronteiras foram definidas e foram aceites por todas as partes, inclusive pela Rússia, em 1991, ou seja, depois da queda da União Soviética. Enquanto não encontrarem ali meio ponto... A Ucrânia teria de fazer muitas cedências neste momento para a Rússia parar com este conflito? Tratando-se de um ditador sanguinário como é este da Rússia, é uma ditadura, não é uma plutocracia, tratando-se de um ditador como este, eu não sei se não valeria a pena libertar o povo ucraniano do sofrimento e da morte que está a sofrer e eventualmente vir a acordar na cedência da Crimeia. Os russos nunca largarão a Crimeia. Em minha opinião, para eles seria mais fácil uma guerra nuclear do que abandonarem a Crimeia. Porque na Crimeia eles estão desde o século XVIII. Na Crimeia têm uma base naval importantíssima, que lhes cobre o flanco sul. Na Crimeia, dizem eles, a maior parte da população, além de ser russófona, pronunciou-se a favor de continuar com a Rússia e não com a Crimeia. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que levam a pensar-se que a Rússia nunca abdicará da Crimeia. Portanto, não vai desistir e terá de ser a Ucrânia a fazer cedências?
a Ucrânia está a ser desfeita a pouco e pouco, de tal maneira que vai demorar uma década ou duas para recuperar. Por outro lado, está com um drama violentíssimo que são de milhões de ucranianos refugiados e de outros tantos milhões, se não mais, dentro da Ucrânia, que estão noutras partes do território. A minha pergunta é simples. A Ucrânia tem condições para vencer esta guerra? Não tem sozinha. Contra a Rússia não tem hipótese nenhuma. Tem hipótese, eventualmente, de haver uma intervenção da Europa, da União Europeia ou da NATO, no sentido de travar, digamos assim, a violência sanguinária da Rússia? Tanto quanto sabemos, também não tem. Então, neste aspecto, sobre este aspecto para poupar a morte de civis, neste momento teria de haver cedências. E para poupar um território que vai demorar, as infraestruturas estão desfeitas, imensos bairros, imensas materiais, vias de comunicação, pontes, etc. Portanto, para travar o sofrimento e garantir, no mínimo, a manutenção dos serviços essenciais que funcionam em qualquer Estado, eu não sei se não seria melhor ceder um pouco da Ucrânia. Da NATO não há problemas nenhuns, porque a NATO não precisa da Ucrânia, a Ucrânia também não precisa da NATO. E Volodymyr Zelensky já anunciou que está disposto a ceder nesse ponto, que desiste da integração da NATO. No caso dos territórios, eu acho que pelo menos a Crimeia, que será muito difícil. E isso seria suficiente para Vladimir Putin terminar com o conflito? Isto era suficiente para desmascarar Putin, se ele é um bandido ou se é um presidente de uma das potências mais importantes do mundo. E, portanto, se acedessem ou permitissem, ainda que com um estatuto a determinarem nas conferências de paz, se permitissem que a Crimeia fosse reconhecida como sendo território russo, eu não sei se o Sr. Putin não acabaria por aceitar, porque o presidente Putin não quer a Ucrânia, não quer o território, não quer o preço da recuperação daquele território e não tem condições para dominar toda a Ucrânia. Precisaria do dobro, mais do dobro das tropas que tem lá neste momento em funções e que, como nós vemos, não tem conseguido neutralizar a resistência ucraniana. Portanto... Apenas pretende ponto-chave, não é? Do país. Sim, ele tem as principais cidades cercadas. Também está a defender, vamos lá ver, também está a defender o seu exército e está a fazer ataques, sobretudo de artilharia da Força Aérea e agora daqueles mísseis hipersónicos, com certeza que sim. Também está a defender os seus homens, que sabem que uma entrada numa das cidades ucranianas vai ser a custo muito elevado, precisamente porque as defesas estão bem organizadas pelos ucranianos e, portanto, todos nós sabemos que guerra de ruas ou entrada em cidades são muito difíceis, é mais fácil destruí-las. Os russos estão a fazer na Ucrânia aquilo que fizeram na Síria, em Alepo e outras cidades. Custa menos para eles, sob o ponto de vista das baixas militares. Custa menos destruí-las do que estar a meter lá as suas unidades militares. Portanto, meus caros, tal e qual como eu disse, não havendo possibilidade nenhuma da Ucrânia ganhar esta guerra militarmente e não havendo também possibilidade nenhuma de nem a NATO, nem a Europa, nem países estrangeiros, nem os Estados Unidos poderem intervir diretamente na guerra, não resta outra alternativa à Ucrânia senão a de negociar as condições da rendição, ou chame-se o que quiser, acordo, chame-se o que se entender. Porque o resultado é o mesmo. E agora, se ele o tivesse feito há 15 dias, quando eu lancei o vídeo, ele já tinha poupado a vida a milhares de pessoas, incluindo centenas de civis e algumas crianças. Portanto, ele não adianta nada
a ninguém, não adianta à humanidade que ele continua a resistir numa guerra que ele é incapaz de vencer e nem sequer empatar. E mesmo que empatasse, todas as semanas iam morrer centenas, milhares e milhares de pessoas. A Ucrânia, neste momento, já está meia destruída, as cidades. Daqui a mais 3 meses, a Ucrânia está completamente destruída. É isso que ele quer. Ele vai ter que capitular mais cedo ou mais tarde. Já devia ter capitulado. Já devia ter chegado a acordo com o Putin há 15 dias. Pelo menos que entre agora em acordo com ele, porque daqui a mais 15 dias, quando eu fizer o meu próximo vídeo sobre isto, nós vamos ter uma Ucrânia destruída a pelo menos 2/3 ou 3/4. Portanto, depois já não há nada a fazer, ok? Ele tem que conversar com Putin. Vejam o que disse este especialista. Eles não vão meter, Putin não vai meter os homens no meio das cidades, vai bombardeá-las de cima, porque meter os homens no meio eles morrem, não é? Há os snipers, há os atiradores, não dá. Portanto, ele vai bombardear, ele vai destruir aquilo, vai reduzir aquilo a pó. Zelensky só tem que aceitar as condições, tentar negociar o melhor possível, a fim de salvar o seu povo. Caso contrário, ele está a ser cúmplice de uma matança de milhares e de milhares de pessoas por semana. Não gostam? Desculpem lá, mas já não sou só eu a dizer isto, já sou eu e muita gente que percebe muito mais do que eu disto.